Na noite de 20 de agosto de 1989, Lyle e Eric Menendez entram na sala de televisão da própria casa com espingardas carregadas. José leva 6 tiros. Kitty tenta se arrastar, mas eles saem para recarregar e voltam. O último tiro destrói completamente o rosto dela. Minutos depois, Lyle Menendez liga para o 911. Ele diz que chegou em casa e encontrou os pais mortos. A voz dele soa desesperada. A polícia de Beverly Hills recebe a chamada às 23 horas e 47 minutos. As primeiras viaturas chegam à mansão no número 722 da Elm Drive. A propriedade vale $4 milhões. Os agentes encontram José e Kitty Menendez no sofá da sala de TV. A cena é considerada uma das mais violentas já registradas pela polícia de Beverly Hills. José Menendez tem 45 anos. Ele foi atingido 6 vezes, incluindo um tiro na nuca. Kitty, 47 anos, recebeu múltiplos disparos. O tiro final foi dado em seu rosto esquerdo. Os peritos estimam que o ataque durou menos de 2 minutos. Lyle e Eric Menendez estão do lado de fora da mansão quando os policiais chegam. Lyle tem 21 anos, Eric tem 18. Os dois são filhos únicos de José e Kitty. Eles dizem que estavam no cinema quando o crime aconteceu. José Menendez nasceu em Cuba, emigrou para os Estados Unidos ainda jovem. Aos 45 anos, era executivo sênior da Live Entertainment, empresa de distribuição de filmes e música em Hollywood. Ele construiu uma fortuna considerável e uma reputação de homem implacável nos negócios. A família vivia com toda a aparência de sucesso americano. Mansão em Beverly Hills, carros de luxo, férias no exterior. Kitty cuidava da casa e dos filhos. Lyle e Eric frequentavam as melhores escolas. Para quem olhava de fora, era a família ideal. A polícia de Beverly Hills investiga os assassinatos como execução da máfia. Ninguém olha para os filhos. Mas em menos de 8 meses, Lyle e Eric Menendez estarão presos. A pergunta que vai dividir o país inteiro por anos é: por que 2 rapazes ricos mataram os próprios pais? Os detetives da polícia de Beverly Hills começam pela trajetória profissional de José Menendez. Ele tinha inimigos no mundo dos negócios? A hipótese de execução parecia sólida. O detetive Les Zoller analisa os arquivos de José. A Live Entertainment, empresa que ele dirigia, estava envolvida em disputas contratuais agressivas. Zoller entrevista ex-sócios e funcionários demitidos. Enquanto a polícia investiga conexões criminosas de José, Lyle e Eric Menendez estão gastando. Em semanas, os 2 irmãos movimentam centenas de milhares de dólares da herança. Lyle compra um Porsche. Eric contrata um treinador de tênis profissional e começa a competir em torneios. Os 2 frequentam restaurantes caros em West Hollywood e Beverly Hills. Lyle compra um Rolex. Eric adquire roupas de grife e equipamentos de tênis de alta performance. O padrão de gastos chega ao conhecimento do detetive Zoller. Para Zoller, o comportamento dos irmãos não se encaixava no perfil de filhos em luto. A investigação começa a mudar de direção. Os negócios obscuros de José deixam de ser o foco principal. Em outubro de 1989, Eric Menendez marca uma consulta com o Dr. Jerome Ozial, psicólogo com consultório em Beverly Hills. Eric tem 18 anos. Ele está carregando algo que não consegue guardar sozinho. Durante a sessão, Eric confessa ao Dr. Ozial. Ele e Lyle mataram José e Kitty. Eric menciona o comportamento dominador do pai, as ameaças de deserdação e o sofrimento da mãe. O Dr. Oziel não reporta a confissão à polícia. Em vez disso, ele começa a gravar as sessões de terapia com os irmãos sem o consentimento deles. Nas fitas, Eric e Lyle falam sobre os assassinatos. Judaylan Smith é amante do Dr. Oziel. No início de 1990, o relacionamento entre os dois termina de forma violenta. Smith decide usar o que sabe como instrumento de retaliação. Judaylan Smith procura a polícia e revela a existência das gravações. Ela afirma ter ouvido as fitas nas quais Eric e Lyle discutem os assassinatos com o Dr. Oziel. O detetive Zoller obtém uma ordem judicial. Em março de 1990, Lyle Menendez é preso em Beverly Hills. Eric está em Israel, competindo em um torneio de tênis. Dias depois, ele retorna aos Estados Unidos e também é detido. Os 2 irmãos são formalmente acusados de homicídio em 1º grau. Em março de 1990, Eric Menendez é preso dias depois do irmão. Os 2 são detidos separadamente e levados ao centro de detenção do condado de Los Angeles.
O promotor público Pam Bozanich assume a acusação. A tese do Ministério Público é direta. Lyle e Eric mataram os pais por dinheiro e herança. A advogada de defesa, Leslie Abramson, assume a representação de Eric. Ela tem reputação de ser agressiva e implacável no tribunal. Para Abramson, a chave do caso não é o crime, é o que aconteceu antes. O julgamento começa em 1993. É o primeiro caso de homicídio transmitido ao vivo pela Court TV. Milhões de americanos acompanham as audiências em casa. Os júris são separados, um para Lyle, outro para Eric. O juiz Stanley Weisberg preside o caso. Cada irmão terá sua própria equipe de defesa e seu próprio painel de jurados. A defesa apresenta uma alegação que divide o tribunal. José Menendez abusou sexualmente de Eric desde os 6 anos de idade. Lyle teria descoberto os abusos e confrontado o pai pouco antes dos assassinatos. Eric Menendez sobe ao banco das testemunhas. Ele tem 22 anos. Diante das câmeras da Court TV, descreve abusos detalhados cometidos pelo pai ao longo de mais de uma década. O testemunho de Eric dura vários dias. Ele chora repetidamente no banco das testemunhas. A acusação sustenta que as lágrimas são teatro ensaiado. Lyle também testemunha. Ele afirma que revelou os abusos sofridos por Eric ao pai dias antes do crime. Segundo Lyle, José ameaçou os 2 irmãos após a confrontação. O caso se torna um debate nacional. Programas de televisão perguntam: os irmãos Menendez são assassinos calculistas ou vítimas de décadas de abuso? As opiniões dividem o país. Em janeiro de 1994, os júris deliberam. O júri de Lyle fica preso em 9-3 a favor de homicídio culposo. O júri de Eric em 7-5. Nenhum dos dois chega a um veredito unânime. O juiz Weisberg declara júri nulo para ambos os irmãos. Lyle e Eric Menendez retornam à prisão preventiva. O Ministério Público anuncia imediatamente: haverá um segundo julgamento. Em 1995, o promotor David Cohn assume o segundo julgamento. Desta vez, a estratégia muda. Cohn descarta qualquer abertura para teses de abuso e concentra a acusação em um único argumento: ganância. O juiz Stanley Weisberg restringe o testemunho sobre abuso sexual. A defesa perde seu principal argumento. Em março de 1996, o júri delibera por menos de 3 dias. Lyle e Eric Menendez são considerados culpados de 2 homicídios em primeiro grau. O juiz Weisberg pronuncia a sentença: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional para ambos. Após a sentença, os irmãos são separados. Lyle é transferido para Mill Creek State Prison. Eric vai para a California State Prison em Lancaster. Eles ficam separados por 20 anos. Dentro da prisão, os 2 irmãos se casam. Lyle se casa em 1996. Eric se casa em 1999. Ambos constroem vínculos com o mundo externo através de cartas e visitas controladas. Em outubro de 2024, a Netflix lança o documentário The Menendez Brothers. O filme reapresenta as alegações de abuso para uma nova geração. O debate público sobre o caso é reacendido imediatamente. Em 2025, uma revisão judicial reclassifica a pena dos 2 irmãos. A sentença passa a ser de 50 anos de prisão. Com o tempo já cumprido, Lyle e Eric tornam-se elegíveis para solicitar liberdade condicional. A audiência para a liberdade condicional dura 10 horas. Testemunhos são apresentados. Ao final, o painel de funcionários do Estado determina que Eric Menendez não é adequado para ser solto. Lyle Menendez tem 57 anos. Eric tem 54. Eles passaram mais tempo na prisão do que viveram em liberdade. Se os abusos que alegaram são verdade, eles foram vítimas que se tornaram algozes. Se mentiram, são psicopatas que assassinaram os pais por dinheiro. A América ainda não decidiu, e talvez nunca decida.
O caso Menendez não tem encerramento. Tem apenas uma data, 20 de agosto de 1989. E duas perguntas que seguem sem resposta. Se este documentário fez você pensar, deixe sua opinião nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva no canal e acompanhe os próximos casos.